Carolina. Agora Agora, sim. e a imagem tá razoável? A imagem está ótima. Não, O assim, som, estou vendo muito bem. o som tá bom? Carolina, o som também está bem. Poxa, pensei que era mais complicado, hein? É muito fácil, não é? É Parece. muito. Mas, pessoal, É fácil, vamos realmente. aproveitar. Né, vamos aproveitar que está aqui a Nina, porque vamos Ah, perguntar à Nina se ela está vendo bem, ouvindo bem. uhum, Ah, ótimo. Pronto. Tudo bem, então. beleza. Eu Beleza. achei que eu ia precisar de muitos minutos para fazer isso funcionar, porque eu estou acostumada só chegar, né? Não estou acostumada a procurar o que tem que fazer. Do outro lado, não é? Aí, Zezé chegou. Do outro lado, é. É, Porque tu tens. Eu não tenho podido sempre estar contigo assim nas tuas lives, nessas conversas imensas que te chamam, e eu fico sempre assim, puxa, mas não dá, não é? E coincide com o horário em que eu também estou trabalhando, então, mas sei que tem sido. Isso é muito bom, não é? Ao mesmo nossa, tempo, bom demais, bom está demais. lidando com. Que bom. Agora, agora eu quero ver como é que eu vou conseguir prestar atenção do que o povo está escrevendo, prestar atenção na hora. É isso que vai ser o desafio. É estreia, hein, Gília? É estreia. Tem limite de hora? Tem, infelizmente, 1 hora só. É bom que a gente vai treinar se a gente consegue falar tudo que precisa em 1 hora. Pois Mas, é. mas eu acho que vai. Vamos esperar Certamente. vamos esperar o povo ir chegando. Talvez tu possas também dar para aqueles que não te conhecem, fazer uma breve apresentação do teu trabalho como É, escritora, como divulgadora também da. mas por enquanto quem está chegando aí é gente que já está acostumada. É, Já o, as Mar, tribos, não é? São vontade. o Marcos Cagé que entrou aí é um autor de livros maravilhosos. Então, vamos embora aguardar. Vamos embora aqui, botando o papo em dia, o papo extra, botando o papo extra em dia. Cadê Zezé? Tá aí? Zezé, escreve alguma coisa aí para a gente ir Ela falando. entrou no Prato da Vista Alegre. É, todo aí o pessoal presente. É verdade. Como de qualquer maneira ainda está faltando um minutinho, vamos aguardar os acontecimentos, Tudo né? bem, tudo bem. É claro. É sempre maravilhoso a gente poder falar de livros e de personagens e de leitores, não é? Assim, Com essa certeza. coisa do rei nos livros, isso vai ser muito bom. Vandinha também acabou de chegar. Oi, Wanda. Beleza. Sou muito ruim desse negócio de falar e escrever ao mesmo tempo, mas tudo por enquanto. Mas a gente está aprendendo, não é? Mercedes chegou, já temos uma. Mercedes também. Oi, Mer. Aham, vamos ver. Isso é muito divertido a gente ficar assim ao mesmo tempo, Não, não é? mas é aquilo que eu te falei, né? Se não desse certo, na pior das hipóteses, nós íamos só nós duas conversar. Ia dar É, e realmente tudo certo. É, talvez a gente possa, inclusive, para quem está chegando, não é? E antes de começarmos, de repente eles podem ter já uma ou outra pergunta, um ou outro é, comentário que queiram fazer, enfim, já pode, podem pode ir ser. escrevendo aí e a gente está atento. Eu consegui o milagre de deixar fixado seu nome aqui, porque quem for chegando saber quem é que está, né? Porque às vezes acontece de você entrar numa live, você não conhece a pessoa, você só conhece o outro que você não está vendo direito. Então tá, pelo menos eu consegui fazer isso. Ah, sabe o que a Eu gente já podia, não sabe o que a gente consegui fazer. podia fazer, Dília? Hum, Enquanto o povo chega, você podia ler aquela apresentação que a gente falou do livro da.
do livro da Clarice. Que aí quando chegar lá você já leu, pelo menos você acha. Não é? Podíamos começar por isso. Ó. André, Mas o, o prefácio ou o prólogo? O prólogo, lê, tu podes ler. Lê, se você lê bem, pode ler. Acho que sim. Zezé que vai ler? Não, estou falando de ti. Ah, eu não, tem que ser com sotaque, tem que ser com sotaque. Vai você aí, enquanto o povo chega, você lê. É ótimo. Com sotaque, Mas tu vai queres que eu lá. leia o quê? Exatamente. Agora eu. Bom, como a gente tem que esperar um pouquinho o povo chegar, lê o prefácio, lê o prefácio que aí já vai, as pessoas já vão entendendo mais ou menos o que a gente vai falar daqui a pouco. Vamos lá. Tá, a gente nós estamos. Não estamos. Nós estamos O livro com. é esse. Do assombro provável, não é? O labirinto da consciência. Clarice Uhum. Lispector e Hamlet. Vamos lá. Bom, então nós vamos ver esses dois personagens. Na verdade são Clarice Lispector é uma autora, é uma escritora, tem uma biografia histórica, não é? No tempo histórico, mas ainda assim não tem como nós não imaginarmos ela também como personagem. Não é? Ela se cria ela mesma como uma personagem e muito provavelmente ela se desdobra aí nos seus personagens, nas obras que escreve. Por outro lado, o Hamlet é um personagem de uma obra, enfim, de uma obra chamada exatamente Hamlet, de Shakespeare, mas isso não impede a gente pensar a possibilidade de trazê-lo à vida e não ficarmos apenas com esse ponto de partida de que ele é um personagem de um autor, mas trazê-lo à vida como se fosse um ser histórico, biográfico também. Então é essa confluência aí. Quando eu produzi este ensaio, na verdade enfim, é uma ficção ensaística e portanto não é nem um conto, mas também não é um ensaio, eu diria que o género literário possível mais próximo seria aí um misto de ficção com ensaio, então um ensaio ficcionado ou uma ficção ensaio. Eu chamei a Renata Cândido, para fazer o prefácio, não é? E, bom, eu estou lendo uma coisa que me elogia a mim, então, enfim, pode parecer meio esquisito, mas eu vou ler o prefácio da Renata. A Renata diz assim: uma vez mais, provocados por Dília, nos aproximamos atentos, em silêncio, reverente e assombro, do diálogo essencial. Não é acaso que o encontro da misteriosa Clarice do príncipe dinamarquês Hamlet se vê no castelo de Elsinore, fortificação imponente a guardar o estratégico estreito de Øresund. Mas não nos enganemos, não estamos confortados no interior de Elsinore. Aqui o perigo espreita. Clarice e Hamlet estão para invadir nossa bem defendida e encoberta essência, alargar nossa passagem rumo à intimidade comprimida de nossas almas. Clarice e Hamlet não estão aqui para impedir, e sim para impelir-nos às profundezas de nós. Diálogo de fogo que queima o real, descortina a coxia escura, inflama-nos a alma indolente, morta, cadáver adiado pelo veneno da covardia, do viver à superfície, onde não falta o ar estéril. Dília nos oferece a mão de Clarice para que esta nos guie ao abismo, mas isso é apenas ilusão. Essa viagem é, definitivamente, de apenas um viajante, o eu. Um ser, como Hamlet, insaciado, inquieto, apaixonado, sedento de si, de sentir. Se essa metamorfose interna não acontece, corremos o risco de nos transformarmos em grandes insetos escondidos sob canapés, o de dentro que cobra o seu preço. Ou ainda nada seremos, sem despertar asco ou aversão, o que nos garante a inclusão desavisada. Clarice apenas insinua a vereda, nos instiga, nos convida. Cabe a nós a decisão de romper as acauteladas defesas do canal que separa o mar raso do oceano profundo e não mais viver o porvir fantasiado, mas viver o agora, intensamente, insanamente lúcido. Não há como uma alma sensível à existência percorrer este livro sem ser tocada, estocada e ferida de morte, para, no infinito seguinte,
viver. Renata Cândido. Beleza. Começamos da melhor forma. Então, agora a gente pode dizer o que a gente está fazendo aqui, né? Por que estamos aqui. Bom, vamos lá, gente. Eu sou Neide, do Arte de Guardar Histórias, e é a primeira live, o primeiro bate-papo que eu estou tendo aqui no Arte de Guardar Histórias, e então foi muito bom poder fazer essa estreia com Dília, porque eu pretendo falar de leitores e os personagens literários, como é que tem essas preferências dos bastidores em relação aos personagens, né, os personagens dos leitores. Então, esse texto é de um dos livros de Dília, porque o que acontece? Dília fez 4 livros, e um outro com tudo condensado, sobre encontros de autores e personagens. Autor, personagem, às vezes 2 personagens. Então, eu achei muito bom começar por isso, porque assim, por que eu quis fazer essa conversa de personagem? Porque o personagem é uma coisa que é pro bem e pro mal. Um personagem pode te levar para um livro, você adorar um livro, como pode você odiar, né? Então, o personagem, eu fico pensando, o texto que a gente lê, se o personagem não carrega a gente, às vezes a gente desiste no meio do caminho. Então, eu acho que pode ser importante. Agora, é importante que essa conversa que eu estou começando hoje, vou ter com outras pessoas, a pessoa está aqui como leitor, né? Porque mesmo quem é autor, primeiramente tem que ser leitor para realmente, né, para ter a parte de escrever os textos. Então, eu queria primeiro mostrar para vocês os livros, para quem não conhece, mas antes disso eu queria apresentar a Dília, porque pode ter alguém que esteja aí que não conhece. Bom, Dília é a portuguesa mais brasileira que a gente conhece. Eu acho que ela gosta do Brasil, talvez até mais que muitos brasileiros que eu conheço. Ela é filósofa, é professora de literatura e dá milhões de cursos e clubes de leitura, participa do clube de leitura e participa também de ciclos literários. E antes que a gente embarque na conversa, eu queria dizer que quem tiver a fim de conhecer o trabalho de Dília é só procurar ela nas redes sociais. E no post dessa live eu coloquei lá também. Então é só ir lá que vocês vão ver os endereços das redes sociais, porque eu tenho certeza que depois disso aqui alguém vai ter interesse em saber mais, né? em acrescentar mais alguma coisa. Então, voltando a falar dos livros de Dília, que eu falei que realmente, por conta disso, por conta desses livros, eu achei interessante fazer essas lives, vou começar por esse aqui, que é Os Aventureiros da Solidão. Nesse você reuniu todos os textos, não é isso, Dília? Todos os outros textos. Aqui tem o primeiro texto, é o texto com Fernando Pessoa. Eu vou falar todos eles e depois eu queria que você falasse de cada um. Né? Seria o quê? O seu encontro com Fernando Pessoa, vamos colocar dessa forma. O segundo livro, o segundo encontro, é esse aqui, ó. Movidos pelo Desejo. Quem é que está aqui? Está Emma Bovary e Dr. Fausto. Né? 2 personagens que, na verdade, são 2 personagens, nesse caso são 2 personagens. O terceiro é um autor e um personagem, que é do Esplendoroso Caos, Dom Quixote e Nietzsche. E esse último aqui, que é esse de onde Dília leu essa apresentação, que aqui é o encontro da Clarice e do Hamlet. Então, eu queria pedir, Dília, para você fazer um apanhado desses livros, mas eu queria fazer uma pergunta. Como é que você chegou a essa ideia de fazer esses encontros, que ao mesmo tempo são tão interessantes e tão inusitados, né, para a gente, nós leitores? Como é que você chegou a essa conclusão em relação... Como é que você teve a ideia de fazer isso e por que você fez? Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a ti, não é, Neide? Assim, agradecer muitíssimo tu teres me convidado para este encontro, saber que é o primeiro de muitos
que virão a seguir ainda me faz sentir mais alegre ao mesmo tempo e com uma responsabilidade acrescida, obviamente, não é? Bom, muito sucesso para este espaço que tu estás inaugurando hoje, não é? Eu acho que isso é maravilhoso e muito obrigada por teres-me convidado. Pena, a Renatinha acabou de entrar, ela não escutou, ela não pôde ouvir o prefácio que foi aqui lido do trabalho sobre do Assombro e do Provável, não é? Do Hamlet enfim, e da Clarice. Agradecer também aos amigos que ficaram, que se tornaram presentes aqui, Nina, Raquel, Mercedes, Rosiane, Zezé, Wanda, enfim, todos esses estão chegando, Renatinha também. Bom, e aqueles que eu não consigo ver, porque é difícil a gente estar falando, não é? Exatamente, exatamente. Então, bom, depois no final a gente volta a falar e temos essa oportunidade. O primeiro, esse conjunto de ensaios, eles saíram separadamente, não é? Em quatro livros separados, distintos. Só que eu, entretanto, tinha muito mais material para trabalhar e fui trabalhando e decidi lançar uma coleção, os Diálogos Filosófico-Literários. E, nesse sentido, eu pensei, bom, então eu vou inaugurar essa coleção e vou criar um primeiro volume. Então, eu entendi que era o momento de juntar os 4 primeiros diálogos que eu tinha feito, colocá-los num primeiro volume desses diálogos filosófico-literários. Tenho o nome que foi dado ao título dessa obra, foi Os Aventureiros da Solidão. Queria um segundo volume, um terceiro, um quarto, mas as coisas ficam meio complicadas e ficam meio difíceis em termos de edição, então é complicado. Mas ainda assim a ideia era trazer esses personagens, autores, escritores, filósofos e colocar sempre 2 personagens nesse diálogo. Um personagem com um autor, um filósofo com um personagem, um filósofo com um escritor, enfim, isso aí, mas trazer essa possibilidade. Porquê? Eu sempre fui leitora desde muito, muito pequena, não é? Então eu sempre li bastante, li muito. E depois vem a escola, assim, vem a escolaridade, todo esse percurso que a gente faz, o ensino fundamental, ensino médio, depois a faculdade, e os cursos que vamos fazendo, as formações que vamos tendo, as especializações que vamos tratando, e cada vez mais eu sentia que a leitura que se faz muitas das vezes das obras, e a gente encontra essas leituras, a gente tem grandes comentadores literários, grandes críticos literários, nós temos obras muito importantes que comentam esses autores e comentam as histórias e a ação propriamente dita e os personagens contidos nas histórias desses autores. E a gente encontra isso nas enciclopédias, nos compêndios, nas apostilas, encontra isso em ensaios literários, da crítica literária, tem muita coisa. E cada vez mais eu ia percebendo que as leituras, os comentários, as interpretações, ainda que algumas bem originais e ainda que algumas bem criativas de alguma forma, mas em última instância parecia que a dado momento todos esses grandes comentadores desembocavam, eu diria, numa determinada leitura de um determinado personagem, e isso não me estava bastando, isso não me satisfazia, quer dizer, criava em mim um impacto imenso, me mobilizava para eu continuar a partir desses personagens, me lendo a mim mesma, porque é isso que, de certa forma, os personagens... Travou. Bem, entrou aqui uma... Hoje eu não consegui entrar no computador, estou entrando no celular. Vai ficar rapidamente resolvido. Mas eu comecei a perceber, então, eu estava dizendo que esses personagens, de alguma maneira, eles nos leem muito mais a nós, não é? Do que nós a eles. Quando a gente pensa que está lendo uma coisa, está lendo uma história, e estamos lendo como é que aquele personagem vai vivendo. Por outro lado, o que acontece muitas das vezes é que a dado momento são mais esses personagens que nos vão lendo a nós e nos interpretando a nós. E num determinado momento percebe, espera aí, aquilo sou eu, aquilo... A Clarice dizia isso, não é? Quando a Clarice leu a Catherine Mansfield, ela leu um livro
dessa grande contista neozelandesa chamada Catherine Mansfield, e quando começou a ler o livro, passava um bocado muito, muito curto, ela disse, mas este livro sou eu, não é? Então, de alguma forma, a gente tem esse feedback também, não é? O impacto que uma determinada obra cria em nós, não é porque ela é alguma coisa independentemente de nós, é porque de alguma forma nós estamos ali. Bom, e o que é que acontece? Então, a dado momento eu comecei, assim, num determinado momento eu pensei, mas não me está bastando, isso não me basta, quer dizer, eu preciso... Eu acho que eu precisaria de encontrar num outro autor, num outro comentador, melhor dizendo, num outro crítico literário, num outro comentador, num outro ensaísta, alguma coisa. E estava faltando, não é? Eu conseguia encontrar coisas, ideias e interpretações que me estimulavam, tipo, sei lá, Harold Bloom, Jacques Derrida, o nosso queridíssimo José Castelo, que tem modos de interpretar e ler, não é? E analisar e escavar aquelas coisas ali que as histórias elas pulsam, não só na medida em que elas vão dizendo acerca de si, mas vão dizendo também acerca de outras coisas, para além delas mesmas, não é? Que somos nós, enquanto leitores, que temos que, de alguma forma, ir por aí. Então, motivada até, estimulada sobretudo pelas leituras críticas de um Harold Bloom ou de um Derrida ou de um José Castelo, eu comecei a perceber, espera aí, então, quando eu não encontro neles, por exemplo, nesses meus três personagens, digamos, quando eu não encontro neles aquilo que eu parece que estou buscando e não estou encontrando em nenhum outro lugar, porque de alguma forma eles não escreveram sobre isso naquele momento, quer dizer, não escreveram sobre isso, não comentaram sobre isso, comentaram outras coisas maravilhosamente, mas aquelas não. Eu comecei a pensar, então, bom, acho que basta, quer dizer, acho que vou parar por aqui, não vou procurar mais e vou ser eu, quer dizer, e vou ter essa ousadia, enfim, vou de certa forma bem audaciosa aí, vou tentar ser eu a produzir isso, isto é aquela coisa que eu não encontro num determinado lugar, então eu vou criá-la. E aí pensei a dado momento que talvez eu fosse capaz, mergulhada nessas obras, nesses autores, nesses personagens, pudesse depois enxugar de alguma maneira uma leitura mais pessoal, uma visão mais pessoal e poder fazer. Então, estas obras, estes ensaios, estes pequenos trabalhos, eles surgiram exatamente como uma necessidade de ampliar um pouco mais também esse campo de visão sobre determinados autores, sobre determinados temas, sobre determinados assuntos que a literatura traz para nós. De alguma forma, também porque eu pensei que me pudesse emancipar de alguma forma desses outros comentadores e ao mesmo tempo também de uma leitura, digamos, mais literal ou, enfim, digamos, mais linear, que as obras de alguma maneira também vão por aí, não é? O romance está sendo escrito, o conto está sendo escrito, o poema está sendo escrito, quer dizer, e muitas das vezes a carga metafórica ou alegórica ou simbólica não está totalmente aí, quer dizer, às vezes parece que a gente está vendo uma coisa que parece que não tem mais nenhum outro sentido, e a gente começa a perceber que afinal tem muitos outros sentidos que estão lá no subtexto, entre linhas, entre parágrafos, entre palavras, entre letras, entre sílabas, não é? Entre ideias que estão submersas lá, e aí a gente começa a perceber que talvez a gente consiga mergulhar lá, quer dizer, cada um possa se constituir também a partir daí, não só como um leitor de uma obra pelo prazer de ler, mas também pelo prazer de poder acicatar em si mesmo, não é? Se mobilizar, eu diria talvez a palavra melhor, para, enfim, para adentrar num espaço que se torna cada vez mais amplo, não é? Então, essa ideia por um lado de emancipar daquele texto e por outro do comentário a esse mesmo texto e criar uma condição de possibilidade para que eu possa fazer uma outra leitura e me surpreender com ela, porque eu acho que isso também é uma coisa importante, ao mesmo tempo a gente cultivar um pouco essa ideia, que é não só não só nos permitirmos nos surpreender, não é? E nos espantar relativamente ao que quer que seja que se depare, quer dizer, se depara aqui à nossa frente, mas também ao mesmo tempo nós temos a condição de podermos igualmente também nos surpreendermos com aquilo que, em última instância, a partir de nós, de uma forma mais própria, mais singular, mais subjetiva, a gente possa criar, e nesse sentido então,
estes textos acabaram por, enfim, surgir um pouco como isso, e depois a questão de eu trabalhar muito, não é? E estar muito mobilizada também para esses encontros, não é? Da filosofia, da literatura, com grupos, com amigos, e me pareceu que criando um texto como esse, trazendo personagens, dialogando entre si, de alguma forma isso poderia ser uma espécie de instrumento, enfim, de ferramenta para se poder trabalhar também nesses cursos. Não é? A gente faz literatura como modo de vida, os diálogos intempestivos, os ciclos literários, as segundas filosóficas, tem tantos espaços que a gente vai criando para trazer no fundo, as questões que têm a ver com a existência do humano e com a sua, enfim, com tudo o que de alguma maneira nos circunda e adentra e foge. Então, enfim, essa proposta, quando eu comecei a pensar nessa possibilidade, não é, de propor a mim mesma um trabalho sobre literatura e sobre personagens e sobre escritores e sobre autores e sobre filósofos, talvez fosse, eu diria mais ainda, não para ser mais uma leitura, assim, um comentário académico, não é? Dentro dessa coisa da especialização no literário, no filosófico, mais académico, não, pelo contrário, eu queria exatamente sair dessa coisa academicista, canónica, essa coisa tradicional, mais conservadora, digamos assim, e de algum modo, enfim, trazer, por exemplo, uma Bovary diferente daquela que geralmente se comenta, enfim, não só dentro da academia, mas também em outros, perdão, em outros círculos próximos, não é? Uma Bovary que quase sempre se vai desembocar aí, não é? Uma mulher caprichosa, leviana, que age gratuitamente, adulta, enfim, absolutamente desinteressante. Então, quase sempre as leituras, por exemplo, corriam por aí. Eu achava sempre que alguma coisa estava faltando aqui, quer dizer, que ela era muito mais do que isso, quer dizer, ela era muito mais do que isso. E aí surge o diálogo, por exemplo, entre ela, a Emma Bovary e o Fausto, não é? Eles se encontram na Gare du Nord, em Paris. A Emma nunca conseguiu ir a Paris porque o Flaubert não quis que ela fosse e, portanto, ela desenhava, ficava em casa desenhando o mapa de Paris e tudo o que acontecia por lá. Mas, enfim, mas ela não foi, o Flaubert não deixou, mas eu a autorizei a ir, ou ela me autorizou a que eu permitisse que ela fosse. Então, enfim, houve aí uma cumplicidade entre as duas. Ela vai em contra Fausto e a gente começa a perceber que aquela figura é muito mais. A Bovary é das personagens, não personagem feminina, do conjunto de todas as personagens femininas, masculinas, enfim, é uma personagem incrivelmente polissémica, ela tem ali todo esse sentido. A Clarice com o Hamlet foi um grande desafio, não é? Nós continuamos ainda nas comemorações dos 100 anos de Clarice. Na verdade, essas comemorações aconteceram ano passado, não é? 2020, os 100 anos do nascimento dela, mas em 2021 a gente continua ainda com as comemorações da Clarice, e porque tu também, Neide, trabalhas e tens esse projeto junto com a Mercedes, não é? Mercedes Fernandes, querida Mercedes, que aqui está também, dos livros infantil-juvenis, não é? Livros infantil-juvenis que são livros para todas as idades, mas ainda assim tem essa designação infantil-juvenil. Lembrar que Clarice também escreveu para criança, não é? Tem uma literatura aí para criança, e de alguma maneira eu acho que é sempre importante pensar que o que fizemos, o que estamos fazendo, o que eu tenho feito nestes diálogos, que têm talvez um pouco mais um viés mais para adulto, digamos assim, mas o quanto interessante seria, não é? O quão interessante seria que também este tipo de ficção, este tipo de ficção-ensaio que eu me propus e estou continuando e vou continuar, pudesse também ser feito para crianças, isto é, pudesse ser
diálogos, não é? Filosófico-literários, infanto-juvenis, não é? Com estes mesmos personagens, inclusivamente, enfim, mas numa expressão de linguagem melhor. Bom, assim, mas Eu foi assim, queria, a ideia foi essa. foi essa. Queria te perguntar uma coisa. A gente pode entender que esses encontros que você fez é uma preferência, essa sua grande preferência, esses autores, esses personagens que você reuniu nessas duplas? São também. Bom, São? eu estou aqui, não sei se eu não sei se todo mundo está vendo, mas eu estou com uma camiseta do Dom Quixote, não é? O Dom Quixote, que faz parte de um dos diálogos, não é? Quixote e Nietzsche. Não é? Quixote e Nietzsche são ali, esse diálogo eu tenho, eu particularmente também sou muito sensível a esse diálogo ali entre o Quixote e o Nietzsche. Mas todos esses autores, sejam eles escritores, poetas, romancistas, contistas ou filósofos, sim, me parece que sim, que eles estão porque é uma preferência. Mas é uma preferência que não é porque me é mais cómodo, pelo contrário, quando a gente tem um envolvimento maior e de alguma maneira tem também uma condição, por ter trabalhado muito, estudado muito e analisado muito esses autores, quer dizer, a coisa que pareceria simplificar-se, mas complica-se. Quer dizer, quando tu gostas muito de uma coisa, é mais difícil ainda tu conseguir escrever sobre ela, porque tu estás muito próximo. Então, também esse desafio de eu, apesar de serem personagens que eu amo, não é? Amo de paixão, isso era curiosamente e paradoxalmente, isso era uma limitação para mim. Então eu tinha que vencer também essa limitação, não é? Eu tinha que, de alguma maneira, ser capaz, enfim, de me distanciar do lado mais, digamos, emocional, não é? E tratar de uma outra forma, sem deixar, não é? Sem deixar, ou sem, enfim, sem invalidar ou eliminar também essa dimensão do emocional, não é? Do afetivo, se quisermos, não é? Mas sim, tem a ver com isso. Ainda que eu considere que nesse processo, nós somos todos, de alguma forma, nós somos todos constituídos de histórias, não é? Ultimamente a gente tem falado muito isso aqui com alguns amigos que estão presentes connosco. A gente tem trabalhado muito essa ideia, não é? De que cada um de nós, no nosso cotidiano, na nossa vida cotidiana, a gente é constituído por histórias, por narrativas, por discursos, por palavras, não é? Tudo isso nos forma, tudo isso nos formou e nos informou, de certa forma, nos pôs nessa forma. Tem sido importante, ultimamente, também eu pensar a necessidade de desenformar, não é? De tirar da forma, não é? De alguma maneira de a gente se deslocar disso, de se desidentificar, como diria, enfim, um filósofo contemporâneo. Quer dizer, para dar lugar ao diferente. E como é que tu dás lugar ao diferente quando tu trabalhas com estes personagens, com estes temas? Tu crias a possibilidade de dar lugar ao diferente quando começas, através desses diálogos, a perceber o quanto estava soterrado na obra, nesse personagem de um autor, na obra desse autor, o quanto, não é, estaria soterrado nessa obra, como por exemplo, sei lá, no caso do Hamlet. Quantos Hamlets e quantos desdobramentos de Hamlets e quantas outras vozes e outras inquietações e outros tormentos, não é? E outras aflições não estão ali por baixo, quer dizer, soterrados naquele texto de Hamlet, não é? Então, de alguma maneira, nesse trabalho de querer te emancipar daquilo que são as leituras mais convencionais, tu começas também, e portanto e tu mesma te desidentificando com esses comentaristas, outros eventualmente, ou até mesmo com uma possível concordância relativamente ao modo como o autor, em última instância, está ali claramente trazendo uma coisa que não tem como a gente imaginar que é outra, mas porquê que não? Quer dizer, porquê que eu não tenho que imaginar que é outra? Quem é que me diz que não é assim, ou que tem que ser necessariamente assim? Alguém falou com o autor, alguém foi falar lá com Shakespeare para perguntar se Hamlet oculta por detrás dele mesmo, sob as cortinas, sei lá, nos porões do seu inconsciente, ou da sua alma, ou da sua mente, o que é que está ali? Quer dizer, então pode colocar tudo aí.
porque de alguma forma, ao colocarmos todas essas coisas aí, estamos nos colocando a nós mesmos, e é uma maneira também da gente se distanciar de nós, nos colocando ali, é uma forma também da gente estar vendo, Hamlet está-se vendo a si mesmo, não é? E está vendo o mundo, porque os grandes autores, as grandes obras, não é? Só falam disso mesmo, não falam de, não é? Não falam do que, do que está à superfície dessa maneira tão aparentemente iluminada, não é? Grandes obras, grandes autores, grandes personagens estão sempre, de certa maneira, indo lá nos lugares mais sombrios, não é? E mais recônditos. Ou pelo menos estão tentando, estão se esforçando por trazer à superfície isso, ou se não conseguem, na verdade, trazer à superfície, pelo menos buscando iluminar esses lugares, não é? Então, eu acho que eu como leitora e ao mesmo tempo como duplamente leitora porque estou lendo uma determinada obra, mas também estou interpretando, e como eu considero a literatura como um modo de vida e a filosofia também como um modo de vida, quer a literatura quer a filosofia são ao mesmo tempo uma espécie de ferramenta que eu utilizo para que eu possa ver o mundo a partir, não é? A partir desse outro lugar que é o lugar do literário e o lugar do filosófico, mais criativo, mais expansivo, mais profundo, mais denso, mais intenso também, quer dizer, para sair de alguma maneira, quer dizer, para conseguir, por um lado, suportar esta nossa realidade pequenina e estreita, e por outro lado também para conseguir, de alguma forma, me constituir enfim, de um modo mais subjetivo, mais singular, não é? Não ter que ser apenas mais um personagem, não é? Que reproduz e que representa um papel para o qual lhe foi dado, quer dizer, um papel para o qual foi destinado, um papel que lhe foi dado, e eu tenho que me limitar a representar esse papel. Então, de alguma forma, essa duplicidade, essa triplicidade de nós enquanto leitores é isso que cria, não é? Claro. Esse mundo aí. Eu falei em preferência porque eu vi que você escolheu Dom Quixote. E eu encontrei, há uns anos atrás, você falou do trabalho que eu e Mercedes fazemos com literatura infantil juvenil, nós perguntamos a algumas pessoas qual era a literatura, como a literatura acontecia na vida dessas pessoas e qual livro despertou a paixão. Eu vou ler a sua resposta, exatamente falando do Dom Quixote. A sua resposta. Você falou o seguinte... Você falou assim... Você acabou de falar de Dom Quixote, então é exatamente o que você disse pra gente. Ó, você falou o seguinte: o despertar para os livros infanto-juvenis se deu com o Dom Quixote de Cervantes, uma adaptação extraordinária que arrebatava o leitor pela delicadeza e profundidade com que refletia as temáticas que envolviam a obra. Desde então, passei a considerar indispensável a sua leitura e, simultaneamente, a considerar serem livros para todas as idades. Então, quer dizer, então, a pergunta de preferência é exatamente porque eu fui lá no blog que a gente guardou lá as respostas que as pessoas mandaram, e lá estava essa sua preferência pelo Quixote, Claro. né? Porque, assim, como aqui o Arte de Guardar Histórias, a maior parte das pessoas tem a ver com a literatura infanto-juvenil, a gente sempre tem essa questão, porque assim, a gente tem que lembrar que para a pessoa chegar a essa literatura que você está falando agora, a pessoa teve uma infância, né? E ela teve uma infância, então tudo começou lá. Então a literatura infanto-juvenil tem essa coisa boa de trazer, né? E para você tá claro, porque você trouxe de lá essa paixão pelo Quixote e você deu essa resposta e ela tá aqui no livro, ela tá aqui. Você podia ter escolhido vários outros personagens, mas é uma coisa que tem tudo a ver. Achei bem interessante essa sua resposta de anos atrás, né? E essa questão que você falou. Então, por falar em personagens, além desses que você já fez, quais são, o que tem mais? Quais são as outras duplas que tem para acontecer? Tem a dupla do Gregor Samsa, que é o Gregor Samsa que acorda naquela manhã, logo na primeira página da Metamorfose do Kafka. O Gregor Samsa, o encontro dele com o Meursault,
do Camus, do livro Estrangeiro. Tem uma outra dupla que é do Raskolnikov, do Crime e Castigo de Dostoiévski, com o Luís da Silva, da Angústia, do Graciliano Ramos. Tem um encontro magnífico do Riobaldo com o Heidegger. Imagina, Riobaldo encontrou o Heidegger, encontram-se, enfim, ficam ali conversando. Tem também a Ana Karenina com Freud. Com Então tem Freud. tem um conjunto aí não é, de produção, assim, de encontros aí, de personagens também, e onde a gente vai cruzando de novo a literatura, a filosofia, pensadores, filósofos bom, estes, de alguma maneira, são mais contemporâneos, este conjunto aí, estas duplas, não é? Mas tem outros também que vão, enfim, que remetem a uma literatura mais, do ponto de vista histórico, não é? Que é anterior, mas ainda assim, enfim, está aí. A ideia era montar, efetivamente, uma coleção de diálogos filosófico-literários a partir desses encontros, não é? Saiu até agora o primeiro volume, vamos ver agora quando é que o segundo vai sair. Mas esses personagens, há personagens que me acompanham, eu acho que eles me acompanham muito antes até de eu ter nascido, não é? É interessante porque a gente sempre fala, porque como é, não é? Quer dizer, o nome, ontem ou ontem eu estava até pensando isso junto, que assim, interessante como o meu nome, não é? O nome é o que identifica alguém. A gente sabe que isso isso é metáfora, não é? Mas são sempre essas metáforas. Mas estou lembrei, assim, de repente, e foi uma coisa, assim, bem que foi quase uma epifania, não tinha, sabe, mas foi mesmo, porque é assim, o meu nome me acompanha há 60 anos. Eu sempre soube qual é a origem do meu nome, mas só agora, há 24, 48 horas esta parte, é que a coisa fez sentido. Quer dizer, imagina, eu era para me chamar Elizabeth, no dia em que eu nasci às 20 para as 6 da manhã, o meu pai foi nesse mesmo dia no cartório, não é, para registrar o meu nome, e disseram, não pode, esse nome é estrangeiro, não pode. Aí eu fui ter com a minha mãe, que ela ainda estava na clínica, enfim, e disse, olha, não pode ser Elizabeth. Então, mas agora como é que vai ser? Porque era Elizabeth, não tinha outra. E aí o que é que acontece? Começaram ali a pensar, e a minha mãe disse, não, mas tem que ser ainda registrada hoje. Tem que ser registrada hoje, tem que ser. Bom, então, mas que nome é que vai ter? E aí eles lembraram da letra de um fado. Esse fado conta uma história. A personagem principal, são duas personagens principais nesse fado, não é? Dília, que era uma princesa, claro, não é? Ela tinha que ter uma princesa, então Dília era princesa desse fado, não é? Dília, e ela estava lá na sacada do seu palácio e um dia um cigano passou por debaixo, enfim, passou pelo palácio, na rua, claro, e olhando para cima viu Dília e se apaixonou por ela, perdidamente. E ela, Dília, olhando para aquela personagem e outra, aquele cigano, aquilo que nós diríamos amor à primeira vista, não é? Bom, eles se apaixonaram perdidamente e o fado é ele cantando para ela, dizendo a ela que lhe queria oferecer. O fado é mais ou menos, eu não sei cantar, então não tenho ouvido nenhum para isso. Mas o fado é mais ou menos assim. A dado momento, o cigano diz para a Dília, Dília, tu és toda a minha vida, uma casa florida que eu te quero ofertar. Ok, então, repara. Então, assim, a história. Então, o meu nome já vem de um personagem que é um personagem do fado. Não é que é de um personagem, é um personagem do fado, não é? O que significa, tem um significado aí. Por outro lado, e aí está aquela coisa que eu digo que é a epifania, é que só me toquei, agora, outro dia, quando pus isso, assim, quando falei e expressei isso em voz alta, que é o seguinte, ele, o cigano, diz que quer oferecer a ela, a princesa, que mora num palácio, que deve ter um jardim tremendo, que deve ter flores por tudo quanto é lugar, não é? Ele quer oferecer a ela uma casa florida. Como assim? Quer dizer, será que ele não imaginaria, será que ele imaginaria que não havia flores naquela casa? Ou isso tem um outro sentido? Quer oferecer-te, oferecer-te uma casa florida, como se na verdade ela vivesse ali num lugar árido, sabe? Um lugar árido, onde nada prolifera, onde nada cresce, onde nada floresce, como se ela tivesse refém ali naquele espaço.
e ele quer oferecer-lhe um outro lugar, uma outra morada, com flores, florida, não é? Ou seja, com vida. E eu pus-me a pensar, caramba, só pensei isso agora, estou falando sério, só pensei isso agora, terça-feira, quando eu tive um encontro com a oficina da escrita, com um grupo da oficina da escrita, eu estava contando essa história e de repente pensei assim, caramba, será que esta minha travessia de há 18 anos é esta parte para aqui? Quer dizer, será que é essa coisa da morada? Será que o cigano, sabe? O cigano veio despertar em mim há 18 anos atrás e dizer, olha, tem que mudar de morada, é uma outra morada, quer dizer, e esta se calhar aqui é árida demais, você precisa de um outro espaço. Quer dizer, não é que você precisa de um outro espaço, não é que você vá para uma outra morada, mas o facto de você ir, você está levando consigo essa nova morada e vai constituir essa nova morada. Então eu acho isso sempre acho incrível, é por isso que eu digo que a literatura é um modo de vida, tu estás sempre interpretando o tempo todo, a gente interpreta o tempo todo, nós somos textos, toda a realidade à nossa volta, tudo, económico, político, religioso, social, cultural, científico, a mesa, o que quer que seja, é texto, nós somos textos. Há que interpretar o tempo todo, porque a gente não quer cegar, não é? A gente não quer ficar cegos, sabe? A gente não quer que ninguém nos leve pela trela, a gente quer, sabe, a gente quer enxergar e a gente quer andar, caminhar com os próprios passos, então isto é absolutamente importante. E Quixote, sim, Quixote e muitos outros personagens, há livros que eu sempre digo, não é? Há determinado tipo de texto, enfim, há determinadas frases, determinados aforismos, determinadas obras que eles me acompanham de manhã, à tarde e à noite, sabe? Eu leio um ou outro aforismo, uma outra frase, uma outra metáfora, uma outra alegoria, sabe? Ao café da manhã, quando vou dormir, enfim, quando, sei lá, não importa, mas são frases, assim, tem uma última que eu tenho muito comentado, está no livro do Desassossego, do Bernardo Soares Fernando Pessoa, não é? Muitos de vocês conhecem já aqui, já falei sobre isso há tão pouco tempo ainda, que é aquela que, a dado momento, o Bernardo Soares diz: há metáforas que têm mais vida, mais realidade do que as pessoas que andam na rua. Quer dizer, essa coisa da metáfora, não é? Essa coisa da gente o tempo todo o tempo todo ali enfrentando esse grande desafio que é a própria existência, quer dizer, ou então se a gente não enfrenta isso, não pensa isso, não reflete sobre isso, não questiona, não interroga, não interpela, sabe, não interrompe, não é? A gente continua assim, absolutamente reféns enfim, desse obscurantismo, não é? Que vai traçando duplamente traçando no sentido de rasgar aí a carne de todo o mundo, que é de alguma forma a sua consciência, e também ao mesmo tempo traçando no sentido da traça mesmo, quer dizer, vai mofando, quer dizer, e eu acho que de alguma maneira a gente faz literatura e faz filosofia também por conta disso, não é? Para não mofar, sabe? Para poder respirar também, e não apenas como um alívio, mas como como uma ferramenta, sabe? Como uma ferramenta para dizer, olha, a gente não quer passar, sabe? Não quer ter nascido e vivido e morrido e ir morrer lá na frente, seja lá quando é que for essa frente, sabe? Assim, sabe assim, como uma folha caída de uma árvore e vai pelo onde o vento a levar, onde o dedo do pé da pessoa que dá um pontapé nela leva, quer dizer, isso me causa isso me enerva um pouco, vocês sabem, alguns de vocês sabem disso, não é? Eu acho que de alguma maneira a gente tem que ter algum protagonismo no sentido da autonomia mesmo, sabe? De uma certa liberdade, para poder ser, para poder se manifestar, para poder ler o mundo, e com isso eu diria que o facto de a gente poder ler o mundo é um modo também de o transformar, não necessariamente do ponto de vista da materialidade, não é, desse mundo, mas o facto de a gente desejar e projetar aquela coisa já está existindo. Ela pode ainda não ter um corpo, mas ela já tem uma alma, então é preciso agora insuflar essa alma, não é? A literatura, enfim, eu acho que, por isso assim, filosofia, literatura, logo de bebezinho, não é? Aos 8 meses de idade, não é? Assim, bom, muitas mães e pais, irmãos e avós, enfim, leem, não é? Para as criancinhas no berço, não é? Mas de qualquer modo, a ideia agora mas assim, eu acho que eu já, então isto para dizer o seguinte, quer dizer, essa coisa do personagem, né, dos personagens, eu sempre fui muito, e talvez só agora eu tenha percebido, caramba, será porque eu já era um personagem
que eu sempre fui toda a minha vida atraída? Será que, sabe, será que eu, enquanto personagem de uma história, de um fado, já estava lá dialogando com os outros personagens das outras histórias, como se eu não quisesse vir à realidade? E agora que eu vim à realidade, sobretudo porque eu tomei consciência de que eu sou um personagem de um fado, o que é que eu vou fazer com isso, não é? Eu estou aqui aflita, porque, mais ainda, não é? Porque eu agora sei que eu nasci aí, quer dizer, eu fui carimbada como um personagem, e de alguma forma eu tenho que me libertar desse texto, não é? Eu tenho que me emancipar, digamos, desse texto. Eu acho isso bacana, verdade. Achei legal, porque agora a gente já tem uma ideia das suas preferências em relação a esses livros. E tem alguma curiosidade, algum bastidor de algum personagem que, de alguma forma, sei lá, te chamou a atenção especialmente, ou te irritou, ou aconteceu alguma coisa? Porque o personagem ele tem esse poder, né? Você às vezes Uhum. gosta muito da história, mas você às vezes implica com aquele personagem. Tem alguma coisa que você tenha vivido com algum personagem que, que, você, tipo assim, esse personagem podia ter feito isso, porque a gente tem mania de dar palpite Uhum. no que os personagens têm que fazer. Você está lendo e se sente dono É. da situação a ponto de fazer isso. Tem Uhum. algum personagem que você tenha lido e que você tenha querido mudar no original? Quer dizer, você já mudou porque você escreveu esses encontros, mas teve, tem algum Não, personagem? tem sempre essas. Eu sei, eu entendi, sim. Assim, eu nunca tive grandes conflitos nesse sentido, não é? É, De uma irritação e de não, mas não pode ser. Quer dizer, a gente tem isso, mas tem isso em doses mais suaves, digamos assim. Mas tem algumas coisas que. Mas tem alguns detalhes que eu acho que têm um pouco a ver, vou-te dar um exemplo ou dois, mas tem um pouco a ver com essa tua pergunta, quer dizer, não é. O que eu vou falar não é a resposta direta, quer dizer, aquela resposta talvez a mais conveniente, ou melhor dizendo, aquela que melhor argumentaria a favor dessa implicância ou enfim, é, desse conflito. Mas, por exemplo, no Hamlet, já que a gente falou do Hamlet e da Clarice, não é? Eu sempre me questionei, mas isso tem anos, ao longo dos anos, e era uma coisa que eu não conseguia resolver, não é? Não conseguia resolver, aliás, continuo a não ser capaz de resolver. Não, enfim, não sei, não é? Não consegui. Não, é que, não, resolver não significa uma coisa definitiva, quer dizer, resolver, pronto, é que eu encontrei a solução, ok, agora já posso ir dormir descansada. Não, quer dizer, mas pelo menos, sabe, pelo menos eu ter algumas ideias, assim, mais ou menos, que elas mais ou menos me entusiasmassem, de certa maneira. Mas, por exemplo, no caso do Hamlet, a dado momento, o autor, não é? Ele coloca entre parênteses um apontamento cénico e diz que, cénico, não é? Da cena, e diz que o Hamlet entra, não é? Entra no salão com um livro na mão. Eu sempre me perguntei, durante anos e anos e anos, que livro seria esse que o Hamlet tem na mão? Que livro seria esse? Poderia ser o Dom Quixote? Poderia, eventualmente poderia. Bom, poderia. A gente poderia colocar na mão do Hamlet o Dom Quixote. Mas o Dom Quixote foi escrito exatamente, não era possível, porque quando ele escreve o Hamlet, o Dom Quixote não tinha saído a primeira edição. Bom, vamos ver. Essa questão do tempo histórico também é muito relativo, porque a gente tem sempre essa, não é? Até quem diga, como o tio, não é? O tio Freud diz que, inclusive, chegou uma idiosincrasia dele no final da vida dele, chegou à conclusão que o Shakespeare, nem esse Shakespeare, não é? O Shakespeare, quer dizer, o William Shakespeare, a gente fala e lê as 30 não sei quantas obras dele, afinal não era o Shakespeare, não é? É um pseudónimo de um lord, quer dizer, bom, não importa. Mas enfim, poderia ser Dom Quixote, poderia ser Dom Quixote. Poderia ser um livro, sei lá, de Bergson, poderia ser, de Bacon, poderia ser Montaigne, Montaigne é do século XVI, poderia ser Montaigne, que ele faz pela mão, os ensaios de Montaigne, por exemplo. Ou seja, essa coisa. Eu me peguei muito com isso. Sabe, então eu fui ler muito sobre isso. Que livro seria esse? Sabe, assim, então são essas. Aí eu me pego bastante, aí eu fico cismada, aí eu vou tentar ver, sabe, assim, esse detalhe. Mas aí eu fiquei mais ou menos, fiquei um pouco menos, enfim, irritadinha comigo, porque
fiquei sabendo também que o Freud, já agora que a gente falou do Freud também, que o Freud, até ao final da vida, já com 80 anos de idade, não é? Ele confessou que não tinha sido capaz de compreender e de diagnosticar e de esclarecer uma figura importantíssima de uma obra de Shakespeare, que é exatamente a Lady Macbeth. Ele andou a vida toda atrás da Lady Macbeth para tentar entender, sabe, assim, para tentar de alguma forma diagnosticar ali o problema da Lady Macbeth. Ele diz que não conseguiu. Fez isso sobre milhões de personagens, não é? Assim, milhões não foram, mas foram centenas e centenas de personagens com que o Freud trabalhou. Mas a Lady Macbeth foi assim, o grande mistério para ele. Continuava sendo, já quase à beira da morte, o grande mistério para o Freud. Eu tenho isso, eu tenho assim, os meus pequenos conflitos, ou eventualmente ali, onde eu me pego e aquilo me dá, e faz com que eu me esforce e combata por isso, de alguma maneira, não é tanto porque o personagem é mais assim ou menos assim, não, são esses detalhes, como por exemplo esse, que livro é que o Hamlet poderia trazer, que livro seria esse que ele trouxe lá na mão. Não vamos nunca saber qual era, Verdade. mas vamos saber sempre qual possa ser, porque a literatura é isso, a literatura é a possibilidade que a gente tem de perceber que as coisas podem ser sempre de uma outra maneira. É isso que a filosofia e a literatura, os dois, não é? Filosofia e literatura nisso são de mãos dadas aí. É sempre a gente pensar que as coisas podem ser de uma outra maneira e a gente coloca lá essa outra maneira, porque é isso, a gente está o tempo todo interpretando, quer dizer, não existe uma outra coisa, senão a interpretação, não é? E aí, Olha, claro, Nietzsche vem também para dialogar, para falar do mundo como interpretação, não é? Não há fatos, não há acontecimentos, apenas interpretações de fatos e de acontecimentos, esse mundo que a gente representa, que a gente interpreta, que a gente projeta aí, não é? E aí somos contos contando contos, não é? E aí somos, enfim, a matéria de que somos feitos de histórias, somos feitos de personagens. Que é verdade. personagem construiu? Qual é que eu me quero, sabe? Tem uma pergunta ótima que eu não sei, nós estamos com pouquíssimo tempo, mas tomara que você consiga responder. Olha só, a pergunta é: se você pudesse habitar uma obra, qual seria? Que narrativa você gostaria de viver? É de Acme, Filosofia e Estética. Acho que nós temos o quê? Um minutinho, uns 2 minutinhos no máximo. Meu Deus do céu. Então, olha só, museu. Bom, tendo em conta a minha origem, a gente tem sempre que revisitá-la, não é? Eu Claro. gostaria, rapidinho então, eu gostaria de habitar, junto com Bernardo Soares, do Livro dos Assossego, a Rua dos Douradores, a Baixa Lisboeta, toda a cidade de Lisboa, que é de alguma forma, que é aí que eu nasci, não é? Eu nasci em Lisboa, meus pais são de Lisboa, meus avós nasceram em Lisboa, então esse período ali da primeira metade do século XX, perdão, da primeira metade do século XX, eu gostaria de ser esse personagem. Eu gostaria de ser Bernardo Soares, o ajudante de guarda-livros, que mora na Rua dos Douradores, que trabalha na Rua dos Douradores, em edifícios diferentes, não é? Enfim, em números de porta diferentes, e que deambulava, não é? Ali pelas ruas da cidade de Lisboa. Nessa mesma linha, eu poderia também pedir autorização para ser ainda um outro personagem, neste caso de uma outra obra que é do José Saramago. Eu gostaria de ser Ricardo Reis, deambulando também pelas ruas da cidade de Lisboa, nesse mesmo período, não é? O Ricardo Reis volta para o Brasil, não é? Volta para o Brasil depois da morte do Pessoa, então em 1935. Ora, 1935 foi o ano em que a minha mãe nasceu, assim. Então, repara, eu gostaria de ser esses dois personagens, se pudesse viajar lá, para poder exatamente fazer o itinerário, não é? Que eles fizeram na cidade de Lisboa, Bernardo Soares, o Livro dos Assossego do Pessoa e o Ricardo Reis, do ano da morte de Ricardo Reis, do Saramago. Mas eu gostaria de ser muitos outros personagens, eu gostaria de morar e habitar em muitas outras obras, não é? Eu gostaria muito de habitar essas obras. De preferência, se eu pudesse depois viver diferente, isto é, se eu pudesse estar nessas obras e fazer diferente. Legal. Não porque
repara, fazer diferente no sentido não de alterar nada delas, não é? Mas de alguma maneira poder insinuar, não é? Insinuar que essas obras lidas sempre a partir de um determinado lugar e a partir de uma determinada visão e concepção, puxa, isso é legal, porque aí é essa diversidade, não é? Então essa Verdade. multiplicidade, eu acho que isso nos faz. Ai, gente, ó, é difícil. Eu falei no começo que ia ser difícil, porque é muita informação, né? Dília sempre é muita informação. Mas eu achei, eu adorei a nossa estreia, né? Uma bela estreia. E, e aí eu queria lembrar para quem está aí, que não conhece Dília, que lá no Instagram, onde está esse post, está lá os contatos dela para curso, para todas as coisas, as atividades que ela faz. Acho legal vocês passarem lá, quem tiver interesse. E realmente eu acho que só tem que agradecer. Foi muito, muito, muito bom, como sempre é, né, Dília? Como sempre é. E Obrigada. e esse assunto de personagens literários e leitores realmente não podia começar de outra forma. Agradeço todo mundo que veio, todo mundo que está aí, né, que veio aí participar com a gente. Quem não conseguiu ver desde o começo vai ficar gravado. Espero que eu consiga gravar direitinho, que também é a minha estreia, mas eu acho que vai conseguir. De qualquer maneira é isso. Agradeço demais, foi muito bom. E Eu queria, de muito, qualquer forma, eu queria muito de bom. qualquer forma só também Ah, dizer exatamente o mesmo, também agradecer muitíssimo e também pedir aos amigos presentes, que estão aqui presentes, que deem uma espiada, que vão lá no livro para todas as idades, não é? No Arte de Guardar guarda. Histórias, e guardam inclusivamente as obras da Neide Graça. A Neide Graça tem obras maravilhosas de literatura infantil juvenil, tem os vários episódios da vida da Alice, tem agora o Menino de Uhum. Lã, com um sucesso aí pelo mundo afora. Então, por favor, não deixem de ler Neide Graça e os personagens da nossa Neide. Neide, muito obrigada a Obrigada todos a por estarem aqui você. conosco. Tchau, gente. Muito, Muito muito, muito obrigada. obrigada. Beijo. Um milagre que o Instagram não derrubou a gente, deixou a gente falar até o final. O Instagram acho que ficou, enfim, acho que foi sensível ao Gos- nosso entusiasmo. Deixa lá elas falarem mais um bocadinho e tal. Verdade. Obrigada, querida. Obrigada. Obrigada a todos. Tchauzinho. Tchau, Beijos. tchau. Tchau, tchau. Claro, como é que sai? Não pode ligar. Verdade, não posso desligar ainda sem gravar. Tem que esperar ele fechar. Enquanto isso, vamos ficar. Ele vai fechar já. Não, eu tenho que esperar ele acabar, porque ele vai me dar aqui a opção de gravar. Eu tenho que ficar aqui. Acho que está Ah, faltando tá faltando acho que meio minuto. Mas, mas então a gente ainda pode responder mais alguma coisa, podemos ouvir alguém falar. Mais um pois é, bocadinho. mas não adianta, que agora vai, se a gente for falar, Vai vai não. cortar. Agora acho que Ah, vai realmente vai sim. cortar. É mesmo? Porque é assim, eles cortam na cara da gente. É, Eu vou esperar ele fechar sozinho, porque se eu fechar aqui, eu estou com medo de não gravar. Mas eu tá acho que bem. vai. Puxa, muito sucesso, Nadinha, muito sucesso aí para o arte de guardar história Histórias. e seguimos juntas aí sempre com essa nossa. E muito obrigada mais uma. O passarinho está tocando, então, quando ele está cantando é a hora, então deve estar exatamente Ah, agora a chegar ao é o final. relógio. É o relógio. É o relógio, É é o relógio. realmente, eu acho que eles vão deixar aí para sempre, não sei. Vamos já, As não, pessoas, então a gente. as pessoas vão saindo e a gente vai ficando aqui até ele fechar. As pessoas vão saindo, porque Pois é, não tenho realmente como. tem que aparecer a opção para eu mandar gravar. Então eu tenho medo de fechar e Não, não perder. faz. Vou Não, ficar fica aqui aqui. fazendo companhia, vamos ficar aqui juntinhas. Vamos falar mais, vamos falar mal da vida de alguém, vamos falar mal da vida dos outros. Não, É, brincadeirinha. Isso é um amigo que fala isso. Vamos falar mal, agora todo mundo está saindo, já falar mal todo mundo aqui. Brincadeirinha, muito. Mas você ó, pode. nós não podemos falar mal de Mercedes, porque ela está falando, eu estou aqui. Ela Eu está estou se aqui, colocando não, ali. exatamente, exatamente.
Que bom, que bom. Gente, se eu soubesse que ia ter mais um minuto, tá É, a vendo? gente, A falta de não, prática é não é. isso. Começam Quando eu- assim. não, quando eu for fazer a live com o Mercedes, eu já vou saber, viu, Mercedes? Você não vai ser cobaia, só a Gília que foi. E agora já pensou? Que hora que ele vai resolver fechar, que eu não sei. Bom, eu vou te deixar então aí. Não, você pode estar indo aí que eu aguardo aqui os acontecimentos. Você pode estar indo. Eu aqui não Querida, posso. não, pois é, tu Beijos. vais precisar de gravar, não é? Beijo, É, querida, muito obrigada aí tchau, todo mundo mais uma vez. Tchau, tchau, beijos, tchau, tchau, beijos. tchau. Esquerda.